Shalom, Deus te abençoe. Vamos compartilhar a palavra do Pai, amém? Você sabe, hoje de manhã, Shalom, pastora, hoje de manhã no meu devocional, lendo a palavra em Êxodo, uma das pragas que Deus envia para quebrantar o coração de Faraó e para mostrar o seu grande poder, Deus fala que ele traria trevas sobre toda a terra do Egito. Trevas, a expressão que ele usa é trevas que se apalpem. Trevas que se apalpem. E a palavra fala que durante 3 dias ninguém se moveu, ninguém saiu do seu lugar. Tal era a densidade das trevas que Deus colocou sobre todo o Egito. E um detalhe, na terra de Gósen, onde morava o povo de Israel, houve luz. Houve luz. Shalom, Luciano, José, Deus te abençoe. Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer trevas, como Ele diz, trevas que se apalpem, trevas densas. E isso me trouxe à memória a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Irmãos, mais do que nunca está em tempos de nós seguirmos a luz. Seguimos a luz. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. E a luz, ele se manifesta na sua palavra, ele se revela na sua palavra. Ele falou, a minha palavra é a verdade. Então quero abrir agora os olhos do seu coração, do seu entendimento. Shalom, Carla, Portugal querido, saudades. Deus te abençoe, Carla. Deus abençoe sua família tão querida. Aleluia, aleluia. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a palavra do Senhor revela Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a luz do mundo. E nós ficamos preocupados, porque nós vemos que cada vez mais a palavra está sendo deturpada, mal interpretada. Aqui a carta de João, eu vou ler aqui rapidamente 2 João, segunda carta do apóstolo João, né? Tem 1ª, 2ª e 3ª. Em 2 João, no verso 7, o apóstolo do amor, olha só, o apóstolo do amor, olha que palavra dura que ele dá. Ele diz assim, em 2 João 7, já muitos enganadores entraram no mundo. Já muitos enganadores entraram no mundo. Isso na época dele, hein? Do apóstolo João. E aí ele fala assim no versículo 8, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica não persevera na doutrina de Cristo e não tem a Deus. Aquele que prevarica, aquele que ultrapassa, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E olha que palavra dura que o apóstolo João fala. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ele está falando daqueles que conhecem o Evangelho e deturpam o Evangelho, ultrapassam a doutrina de Cristo. E aí é o espírito do engano. Então o que eu quero falar com você, uma breve meditação, é que existe a linguagem erudita, a linguagem culta, a linguagem científica, de acordo com até com a sua área, né, de atuação. Tem uma linguagem da ciência médica, tem uma linguagem da ciência da engenharia, tem a linguagem da advocacia, né, tem a linguagem erudita, a mesma linguagem cultural erudita, tem a linguagem popular ou coloquial e tem a linguagem espiritual. Eu quero falar para você que a palavra de Deus é a linguagem espiritual. Você não vai poder ficar procurando uma versão da Bíblia mais fácil, mais simples, mais inteligível, porque a Bíblia se revela, ela é a linguagem espiritual. Amém? É preciso revelação. A linguagem humana,
ela exprime ideias, fatos, exprime objetos. Às vezes é até necessário criar um vocábulo novo, né? O advento mesmo da computação, da internet, surgiram novas palavras para coisas que não existiam antes. Backup, reset, download, vamos baixar, vamos colocar na nuvem. Tem palavras que 20 anos atrás nem existiam. Então o vocabulário humano ele se renova. Mas a palavra de Deus ela é eterna. Shalom, Juscelino. A palavra de Deus é eterna. Não se pode alterar a palavra de Deus. Não é uma linguagem erudita nem coloquial, é uma linguagem espiritual. Então, os pensamentos de Deus, eles não estão sujeitos, não cabem na linguagem humana, os pensamentos de Deus. Eles escapam à nossa compreensão. Amém? Então eu quero ler com você o Salmo 92, 5. Salmo 92, 5. Vamos dar uma olhada? Salmo 92, 5. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. As grandes obras de Deus e muito profundos são os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus são para nós inalcançáveis. E Ele exprime seus pensamentos na sua palavra. Palavras humanas não conseguem conter tudo isso. Amém? Por isso que às vezes alguém interpreta a Bíblia de um jeito ou de outro e aí tenha cuidado com os falsos, os enganadores, né? Olha, veja Isaías 55. Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55. Vou ler 8 e 9. Deus falando através do profeta Isaías. Isaías 55, 8. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos e a palavra dele produz o que ele deseja. Isso é tremendo, isso é uma revelação. E essa é a palavra. Essa é a luz, siga a luz. Você tem um tesouro, enquanto não for proibido lê-lo. Que não seja em nome de Jesus, amém? E vamos ver finalmente também Romanos 11. Olha só, Romanos 11, 33, sobre os pensamentos de Deus. Romanos 11, 33 e 34. Ó profundidade das riquezas. Aleluia! Igreja Catedral do Avivamento, Shalom, Itaiana, Deus abençoe, Deus abençoe, aleluia. Borba, Deus abençoe Borba, terra linda, terra abençoada, Shalom, pastor, membros, fui muito bem recebido aí na Catedral do Avivamento, Deus abençoe muito vocês, se Deus quiser, 2022 estarei aí, amém? Estaremos juntos, aleluia. Olha, irmãos, o que nós temos em comum, todos nós, cidades diferentes, até países diferentes, a palavra de Deus, os pensamentos de Deus expressos para nós. Então, Romanos 11, 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Aleluia! É inescrutável. Shalom, Tom. Virtude, cura sobre a sua vida, Tom. Em nome de Jesus, aí no Rio de Janeiro. Amém? Aleluia! Irmãos, a palavra de Deus expressa os pensamentos de Deus. Eu tenho várias versões da Bíblia. Eu já mostrei, né, para vocês. Deixa eu mostrar aqui, olha. Tem
tem Bíblias em espanhol, em alemão, em inglês, né, em francês, em japonês. Tem várias versões da Bíblia em português. Aqui também tem outras, né, em hebraico, em grego. Vale a pena você ter várias versões da Bíblia. Você escolhe uma versão que você se adapta mais, mas acima de tudo é a revelação, é o Espírito Santo que revela. A linguagem da Bíblia, ela é espiritual. E por isso que a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que não têm o entendimento espiritual. Shalom, Araraquara, Deus abençoe. Cidade linda, quente, né? Deus abençoe, Araraquara. Débora. Irmãos, vamos dar uma olhada em olha que loucura, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por isso toma cuidado, às vezes quando você estiver ouvindo uma pregação, a internet é um campo aberto, né? Se você pega uma pregação e parece meio estranho, vai consultar, vai na fonte, vai nas Escrituras, tá bem? Olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta a gente querer fazer a Bíblia ficar, a expressão politicamente correta, bem boazinha. Deus não precisa que ninguém defenda ele, ele é bom. Jesus falou, porque vocês me chamam bom mestre, bom é o meu Pai que está no céu. O fato é que para aqueles que não têm o Espírito Santo, a Bíblia parece loucura. Tem coisas que parecem duras demais. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele repreende e corrige aqueles que ama. Amém? Porque Ele está preparando a vida eterna para nós. E esse aqui é a nossa bússola, é o nosso rumo. Então, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Amém? O homem espiritual discerne, entende, para escapar do espírito do engano. Essas Bíblias que querem, ou essas pregações que querem fazer tudo muito cor-de-rosa, tudo muito bonitinho, não é assim. Deus é justo juiz. Deus é um Pai que ama e corrige os seus filhos. E o entendimento é espiritual. Assim, irmãos, por isso que Deus deixou até mestres. Deus deixou mestres, deixou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que a gente entenda a palavra de Deus. O mestre é aquele que examina, estuda, pesquisa, mas não racionalmente, sim com a direção do Espírito. Por isso, essa verdade ela é revelada para as crianças. Eu tenho ficado horrorizado vendo pregador, pastor, dizendo que a Bíblia não pode ser lida para criança, que a Bíblia é muito religiosa, que tem duplo sentido. Está amarrado em nome de Jesus. A palavra fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for adulto não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar, ensina a palavra. Amém? Veja, é 2 Timóteo 3. Olha lá, 2 Timóteo 3, verso 15, 16 e 17. 2 Timóteo 3,15. Paulo fala assim para o seu discípulo Timóteo. 2 Timóteo 3,15. Desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, desde a meninice. Ensina a criança o caminho que deve andar. Bem-aventurados aqueles que ensinam os seus filhos os caminhos de Deus. Você sabe que a primeira impressão é muito importante. A primeira impressão marca. Quando você ouve uma música pela primeira vez e gosta daquela música, gosta da letra, gosta do arranjo, da melodia,
aquilo você marca e você tem aquilo como seu padrão, não é? De repente você ouve depois essa mesma música cantada por outra pessoa com outro arranjo e você fala, mas não está meio estranho, não está diferente, não gostei muito da música. E de repente essa segunda que você ouviu é o próprio autor da música, o compositor da música, mas você recebeu primeiro um outro padrão e pegou como padrão. Já aconteceu isso com você? É muito comum. Pois a palavra de Deus é importante a gente passar para os nossos filhinhos, para os netos, enquanto são pequenos, enquanto eles estão em formação. Eles já vão receber a palavra como alicerce, como verdade. Jesus falou, a minha palavra é a verdade. Aí depois, quando ele for maior e receber outros conceitos do mundo que vão contra a palavra, ele vai falar, ei, não, imagina, não é assim não, ele já tem um padrão. Uma vez eu estava conversando com um casal muito querido mesmo, e falando de Jesus para eles, e falando sobre o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho. E nisso o filho do casal, que tinha 12 anos de idade na época, chegou na sala e quando eu estava ali falando do nascimento sobrenatural, a virgem concebeu, ele começou a rir com um deboche. Tipo assim, que é esse otário que falando essas loucuras, essas besteiras? Ele não tinha recebido essa palavra quando criança, então quando ele já tinha os seus conceitos formados, né? Isso acontece com todos nós, viu? Por isso que é importante. Então Deus deixou a palavra e ela é um mistério, porque a palavra de Deus ela tanto pode ser leite como pode ser alimento sólido. A revelação, a graduação é dada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia é um livro espiritual. Veja Hebreus 5. Aqui ele fala de crianças, não na idade cronológica, mas crianças espirituais. Hebreus 5, 11. Vamos ver um pouquinho para frente aí de Timóteo. Hebreus 5, 11. Ele está falando de Jesus Cristo. A luz aqui está falhando, acho que está ventando muito aqui em Ubatuba, chovendo muito, e a luz está falhando, escureceu aqui, espero que não acabe. Se acabar a luz, a gente encerra com uma oração, amém? Mas a gente ainda está aqui. Ele fala de Jesus Cristo em Hebreus 5, 11, e diz assim, olha, a respeito do qual temos muito que dizer, Jesus, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Está escrevendo para os crentes, os hebreus. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo que eles já eram convertidos, já deviam ser mestres, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino espiritual. Mas o alimento sólido é para os maduros, os que têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então, nós temos os mestres na igreja, temos os pastores que ajudam a ensinar a palavra de Deus, e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Cada um recebe o discernimento e entendimento de acordo com o seu nível espiritual. Amém? Amém. O Marcos também está só com uma fase na casa dele. Acho que aconteceu isso aqui também. A fase elétrica, toda a minha sala está escura aqui. Mas amém. Estamos aqui seguindo a luz que é Cristo. Amém? Vamos já partir para o desfecho também? Então, olha, irmãos, a suma é o seguinte: o homem natural precisa de revelação. Revelação. E Jesus disse, veja aqui, João 14, 26. João 14, 26, Jesus fala que o Espírito Santo nos ajuda nisso, a entender a palavra. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo que nos ensina, irmãos. Amém? É muito importante. A palavra de Deus ela é perfeita, ela é irrefutável, não tenho que acrescentar nada.
Não tem que contextualizar, não tem que atualizar, ela é eterna, ela é perfeita. Todas as gerações, desde Cristo até hoje, foram salvas por essa palavra. Agora, na nossa geração, alguém vem falar que ela tem que ser atualizada. Misericórdia, está amarrada em nome de Jesus. Ela é perfeita. O que está faltando muitas vezes na nossa geração é a revelação do Espírito Santo, porque essa palavra ela se revela espiritualmente. Amém? Para a gente ver a importância da revelação, aqui em Efésios 3, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo diz assim: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima há pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo recebeu revelação do mistério de Cristo. Aleluia, Fernanda, maturidade espiritual tão importante. É isso, está em tempos da Igreja de Cristo amadurecer. Nós temos visto aí o globalismo, o governo único mundial se manifestando. Você lê Apocalipse e você fala, meu Deus, as coisas estão acontecendo aqui diante dos meus olhos. A igreja precisa amadurecer. Amém? Revelação. E aqui em Efésios 1, 17 e 18, para a gente completar, Efésios 1, 17 e 18, veja lá que importante. Paulo está orando, o apóstolo Paulo ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que Deus nos dê o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém? Que o Espírito Santo revele, cada vez que você abrir a palavra, o Espírito Santo revele a nossa vocação, o nosso chamado e a nossa esperança. E é por isso que Deus diz assim, que visto como o homem na sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. E ele fala, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. A luz de Cristo. Tem que cair todo véu de incredulidade, pedir a direção do Espírito Santo, e essa revelação produz vida e vida com abundância. Produz esperança, produz alegria, produz cura. Amém? Aleluia. Meus irmãos, desejando aqui, amém, Paula, um ótimo 2022 para cada um, com muita paz, muita fé. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima, diz a palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor traga paz para o seu lar, que o Senhor mantenha a unidade da sua família, que o Senhor toque os seus olhos, toque os seus lábios, que o Senhor te abençoe. Muito honrado por estar com você. Se Deus permitir, na próxima quinta-feira, a primeira quinta-feira de 2022, estaremos juntos. Amém? Povo de Deus, Shalom. Deus te abençoe. Juntos faremos proezas. Amém? Deus te abençoe. Shalom.